Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Conversa de Condomínio. Hoje a gente vai falar sobre um pilar muito importante na administração condominial. É a administradora de condomínio. E para desvendar os bastidores dessa gestão, eu recebo a Amanda de Guimarães, diretora comercial do Grupo Solution. Com 16 anos de trajetória na empresa e uma bagagem estratégica vinda da logística de grandes operações, a Amanda ajudou a estruturar os departamentos que definem a excelência da marca. Ela lidera a expansão da Grupo Solution em mais de 20 cidades no interior paulista, trazendo um olhar focado em governança, inovação e no desenvolvimento humano para a gestão condominial. No próximo bloco, a gente vai saber qual a importância de contratar uma administradora de qualidade. Que benefício isso traz para o condomínio? Que benefício isso traz para você, condômino? Tudo isso daqui a pouco aqui no Conversa de Condomínio. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Olá, estamos de volta com Conversa de Condomínio. Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, é a Amanda Guimarães. Ela é a head do Grupo Solutions, administradora de condomínio. Amanda, muito obrigado pela sua presença e por atender o nosso convite aqui hoje. Obrigada a você, Cadu. Amanda, existe um mito muito recorrente de que a administradora de condomínio é só um suporte contábil. Me fala uma coisa, como que a Grupo Solution rompeu esse estigma para demonstrar que a administradora pode ser sim um parceiro estratégico? Bom, Cadu, desde a nossa trajetória, a Solutions ela sempre atuou de uma maneira diferenciada, estando próximo dos nossos clientes, oferecendo muito mais do que soluções técnicas, contábeis, mas também um suporte real, a assessoria ao síndico naquelas tomadas de decisões de forma estratégica, num acompanhamento de uma assembleia bem executada, num suporte antes mesmo da assembleia em organizar e estruturar o condomínio da melhor forma. Que interessante. Você vem de um mercado muito exigente, não é? Você já trabalhou em multinacionais, aeroporto, logística. Como essa sua experiência contribui para o lado estratégico na administração de condomínio? Sim, a minha trajetória ela começou na parte aeroportuária, na sequência passado por uma multinacional, e ter essa visão de grandes empresas proporcionou entender um pouquinho mais do mercado, trazer um profissionalismo maior para dentro da empresa, organizar e estruturar departamentos que são essenciais para o dia a dia, para que a gente pudesse prestar realmente o melhor tipo de serviço, a melhor forma de atendimento para o nosso maior cliente, para a nossa maior joia, que é realmente os nossos clientes, que ultrapassam essa linha de clientes, mas sim viram grandes parceiros, viram grandes amigos. Então, a forma de atuação dessas empresas onde eu passei, eu tive essa trajetória, acabou permitindo para que a gente pudesse profissionalizar um pouquinho mais a empresa e pudesse galgar aí o mercado
em expansão, em crescimento da marca. Muitos condôminos ou muitos síndicos, pessoal, vão buscar as administradoras pelo menor preço. E às vezes isso é só para agradar a Assembleia. Sempre vai buscar um menor preço. E nem sempre o menor preço é a melhor opção. Não é verdade? E diga uma coisa, essa briga que existe constantemente, qualidade versus preço, como você entende que uma administradora pode demonstrar que nem sempre o menor preço condiz com a qualidade necessária com aquele condomínio e que a administradora não é custo, na verdade ela é investimento. Às vezes, pessoal, o menor custo pode acabar trazendo um rombo enorme no orçamento do condomínio por falta de qualidade na administração. Com certeza, Cadu. Nós não entramos, a Solutions ela não entra nessa seara de preço, porque a gente entende que preço e qualidade são coisas distintas. E para isso a gente se aproxima, a gente gosta de entender o perfil do cliente, visitamos o cliente, entendemos quais são as reais necessidades dele, para que assim a gente possa saber se nós somos a solução para ele naquele momento. Então, mais do que preço, nós oferecemos soluções, nós oferecemos qualidade. Muito bom. O síndico lida diariamente com expressões e rotinas muito estressantes. Como a administradora pode ser o suporte do síndico, da administração, vamos dizer assim, desse cotidiano? Por detrás dos problemas sempre existem os bastidores. E é aí em que a Solutions atua de maneira diferenciada, fazendo realmente a gestão ali estratégica. Então, antes da organização de uma assembleia, antes da emissão de um edital de convocação, antes da cotação de um orçamento, antes de quaisquer ações, a gente gosta de entender e atuar em conjunto com esse síndico para desenvolver uma forma mais estratégica para que a gente possa realmente pensar em todas as vertentes e levar aos condôminos, que é realmente o principal intuito, as melhores opções, para que as tomadas de decisões elas ocorram de uma forma mais democrática, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais bem pensada e estruturada. Então os bastidores eles são muito importantes, talvez uma das partes mais importantes ali das resoluções condominiais, antes de qualquer assembleia, antes de qualquer reunião de conselho, antes de qualquer cotação. Extrai, entende o que é necessário para aquele condomínio, pensa se realmente existe, se é isso mesmo a melhor opção tomada, para assim a gente poder atuar de uma forma diferenciada. A administradora, ela auxilia tecnicamente, mas a responsabilidade é sempre do síndico. Daí a importância de ter um bom suporte para mitigar riscos e evitar que ações judiciais venham a refletir na pessoa do síndico. Lembre-se, o síndico é o último ou o primeiro responsável legal perante o condomínio. É muito importante você ter bons parceiros. Amanda, transparência na prestação de contas. A inadimplência, a opacidade financeira, tudo isso acaba trazendo uma nebulosidade no condomínio que afeta a gestão do síndico. Como a sua empresa auxilia o síndico a ter uma perfeita transparência na prestação de contas, não só na assembleia, mas no cotidiano do condomínio? Bom, Cadu, além do know-how que a gente tem estabelecido das pessoas que trabalham, porque nenhuma administração se faz sozinha, ela se faz em conjunto com pessoas realmente peças-chave dentro da estrutura, a gente também conta com o auxílio de algumas ferramentas que traz essa visibilidade, essa transparência que hoje em dia é muito importante. Isso é bom e é gratificante para a gente também, porque mostra um pouquinho do trabalho desenvolvido pela administradora. Então as ferramentas hoje que nós temos desenvolvido no mercado, algumas ferramentas relacionadas à parte de inteligência artificial, algumas ferramentas mesmo de relatórios, elas permitem com que o condômino possa ter uma visibilidade sobre a inadimplência, sobre os fluxos financeiros do condomínio, sobre o trabalho desenvolvido da administradora. Como essas ferramentas auxiliam o Conselho Fiscal? Elas fazem toda a diferença, né? Sem ferramentas hoje em dia não conseguimos trabalhar. Então, temos desenvolvido algumas ferramentas recentes que permitem
ao conselho, ao síndico, a quem faz parte do corpo diretivo e precisa ter uma gama de informações muito maior ali de decisões, de visibilidade, de tomada de ações mais rápidas, entendendo como estão esses fluxos, entendendo as fragilidades que o condomínio traz, trazendo muitas vezes situações mais conclusivas de pontos de atenção, de pontos de melhoria, de conclusões finais do que olhar mês a mês para aquela situação. E sempre tratando com um ar muito personalizado para aquele cliente. Pois é. Vamos falar um pouquinho de assembleia. A assembleia é um momento alto do condomínio. É lá que as questões se resolvem. Ou não se resolvem às vezes, não é? O J. Nascimento Franco, que é um autor muito importante no setor condominial, ele diz que a assembleia é a caixa de ressonância do condomínio. Mas às vezes, pessoal, essa caixa está meio desafinada. Muitas assembleias, né, Amanda, acabam em confusão, em conflito. Como que uma administradora de qualidade consegue auxiliar uma assembleia desde o início até o término, que é o registro da ata, para que ela ocorra tranquilamente e que se tenha uma segurança naquilo que está sendo deliberado em assembleia? Realmente, alguns parceiros, alguns amigos dizem que a Assembleia é uma caixinha de surpresa. Não é de todo um mito isso, mas existem também trabalhos inteligentes, existem performances, existem know-hows envolvidos ali para que o resultado dessa Assembleia possa ser algo democrático, imparcial, sem imposições e sem cometer nulidades. É fato que a gente tem visto em alguns locais aí, algumas nulidades sendo cometidas por falta de conhecimento, por falta de informações, por falta de estudar um pouquinho a mais sobre o que diz os condomínios. Daí a experiência em trabalhar com a administração, de conhecer as legislações, de conhecer as regras, de conhecer o seu cliente, de conhecer o seu condomínio. Ok. A conversa tá boa, né, pessoal? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com Amanda de Guimarães, falando mais um pouquinho sobre a Assembleia e como a gestão condominial pode ser muito mais produtiva quando tem ao seu lado um parceiro estratégico. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Olá, é um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta com o Conversa de Condomínio e o programa hoje está muito interessante porque a nossa convidada Amanda Guimarães, ela está falando sobre a importância de você escolher bem a sua administradora de condomínio. Amanda, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a Assembleia. Hoje está muito em moda, depois da pandemia principalmente, a gente fazer Assembleia em ambiente virtual. Então hoje nós temos 3 modalidades de Assembleia que pode acontecer, pessoal.
a sua assembleia ela pode acontecer estritamente presencial, ela pode ser estritamente em ambiente virtual ou como alguns estão fazendo, assembleia híbrida. Metade do povo está lá no presencial e metade do povo está lá no virtual. Essas são as que dão mais confusão, para falar a verdade. Mas por quê? Porque às vezes a administradora não está preparada ou treinada para fazer uma assembleia híbrida. E uma assembleia híbrida demanda equipamento e ferramenta tecnológica para isso. Então eu queria saber, na sua opinião, como se deve conduzir hoje as assembleias de condomínio, principalmente em ambiente virtual e as assembleias híbridas? Cadu, hoje a Solutions ela já realiza assembleias nos 3 formatos. É fato que depois da pandemia tomou uma proporção muito grande a realização das assembleias virtuais e as assembleias híbridas, que elas permitem aos condôminos essa flexibilidade de participarem de uma decisão tão importante que são as assembleias dos condomínios, mesmo estando à distância. Hoje a Solutions ela tem usado bastante da tecnologia, né, do uso da tecnologia em nosso favor para a realização dessas assembleias, sejam elas virtuais ou híbridas. E claro que isso conta com muita organização para que o resultado dessa assembleia possa ser realmente de uma forma mais correta possível, sem que haja nulidades assembleares, sem que haja uma desorganização perceptível aos condôminos, aos moradores, e que tudo seja devidamente contabilizado, bem deliberado, bem organizado, para que essa assembleia possa transcorrer ali da melhor forma possível a quem está participando, que são os condôminos, são os síndicos, para as tomadas de decisões, que é o ato mais importante do ápice dos condomínios. Outra questão, Amanda, que a administradora pode auxiliar muito é na manutenção preventiva. Tem síndico que só faz a manutenção quando realmente não tem mais jeito. Mas tem síndico que é organizado e tem administradora que ajuda criando o calendário de manutenção para que o síndico consiga administrar melhor o condomínio e assim não traga taxa surpresa na assembleia. Porque olha, estourou aquele cano, mas se tivesse visto antes... Olha, nós estamos com um problema lá no portão, a piscina está vazando, vamos ter que ratear. Tivesse feito uma preventiva, dava para colocar tudo isso dentro do orçamento. E aí a importância do calendário de manutenção e já falando de orçamento, como que uma administradora auxilia também o síndico na hora de montar a previsão orçamentária? Isso não é achismo, tem técnica, não é verdade? Com certeza, Cadu. Na Solutions nós temos um departamento estruturado de manutenção preventiva. E esse departamento, ele é apoio, ele é auxílio do síndico, porque é ele quem vai controlar todas as manutenções, primeiro, obrigatórias dos condomínios e segundo, necessárias e personalizadas, porque é fato que nenhum condomínio é igual ao outro. Eles podem ser semelhantes em alguns aspectos, em alguns serviços, mas cada condomínio tem a sua particularidade. E a Group Solutions, ela realmente atua com um departamento preventivo, como o próprio nome diz, então, mais necessário do que a ação, do que a correção, é necessário a prevenção. E é assim é que se constrói uma gestão bem administrada, bem estratégica para o condomínio. Falando agora um pouquinho sobre a previsão orçamentária, nós temos um departamento dentro da Group Solutions que constrói e elabora as previsões orçamentárias. Os estudos orçamentários é onde tudo começa. É fato que um condomínio sem uma construção equalizada e condizentes com as suas receitas, as suas despesas, não se sustenta. Então a controladoria ela elabora os estudos de previsões orçamentárias, um estudo que a gente chama de IMIAR, um estudo inicial. Pós a elaboração desse estudo, ele é afinado, ele é fechado em conjunto com o síndico e o gerente de conta, daí nosso reforço de que o gerente de conta ele é uma personalidade extremamente importante para o condomínio, porque é ele quem conhece as sutilezas, as particularidades, juntamente com esse síndico, atuando de uma forma mais aproximada, mais estratégica, algo que a Solutions faz muita questão de ser participada dessas decisões, e a prova leva para a Assembleia e aprova o estudo. Mas o trabalho não acabou aí. Na verdade, ele só iniciou, porque mais do que fazer o estudo da previsão orçamentária, é necessário acompanhar. E é aí que as administradoras muitas vezes erram.
porque não se faz um acompanhamento daquilo que foi aprovado com o que está sendo realizado, o previsto versus o realizado. E aí fica a pergunta para vocês. A sua administradora, ela acompanha seu fluxo de caixa ou ela só aprova a sua previsão orçamentária? Ela vem acompanhando ao longo do ano tudo aquilo que está acontecendo? Porque é necessário. Para quê? Para que a gente não chegue ao final do ano, de novo numa Assembleia Geral Ordinária e tenha que esclarecer por que houveram desvios, por que a sua arrecadação foi inferior ao que havia sido previsto, por que as preventivas não foram realizadas. Então, esse é o pulo do gato que muitas vezes as administradoras não estão tão preparadas em fazer esse acompanhamento juntamente com o síndico. Olha que interessante. E me fala uma coisa, a sua administradora, ela apresenta para o conselho mensalmente um relatório tipo dashboard, pessoal, onde eu posso ver lá o previsto versus o realizado para saber se eles estão andando juntinho? Sim, Cadu. A Solutions, além da pasta comum de previsão, da pasta de prestação de contas ali para o condomínio, a gente encaminha para quem faz parte da gestão, para o conselho, para o síndico, um relatório desses previstos e desses realizados. Um relatório analítico que ele vai medir as suas receitas, as suas despesas, os seus saldos, mas também a sua inadimplência, trazendo alguns olhares de atenção, alguns olhares de análises, algumas análises críticas, trazendo aí uma visibilidade melhor sobre como gerir aquele condomínio, o que aconteceu dentro do mês naquele condomínio. Isso com certeza acaba sendo um ganho muito diferenciado, um diferencial grande da Solutions em relação aos atendimentos, às tratativas que a gente tem feito. Pois é, eu conheço, pessoal, um pouquinho da Solution e quero comentar uma coisa com vocês. A Solution possui escritórios avançados. Então você vai visitar a Solution na sua cidade, você vai visitar um escritório avançado. Mas ela conta lá em Indaiatuba com um back-office muito bem estruturado. Conta um pouquinho para nós como é que funciona isso e como é importante que o síndico conheça o back-office da administradora que ele está contratando. Com o avanço da tecnologia, Cadu, a gente tem usado, né, essas tecnologias em nosso favor, onde a maior parte do nosso back-office ele fica centralizado no local com os departamentos como contábil, fiscal, departamento pessoal, as rotinas mais administrativas alocadas num espaço. Mas também temos as sedes de atendimentos em outras regiões, permitindo assim aos síndicos poderem ir até nós, dentro do seu conforto, com uma menor distância possível. E sempre fazemos questão de que o síndico conheça não só as nossas sedes de atendimento, mas também conheça toda a estrutura por detrás. Que é fato que as administradoras, elas falam que fazem um serviço, mas quando você vai olhar é uma estrutura restrita, é uma estrutura pequena, sem quase pessoas, sem quase tecnologia ali trabalhando. E nós fazemos questão de mostrar essa transparência. Daí começa um dos processos de transparência da Growth Solutions, porque eles começam a ver que aquilo que foi falado, aquilo que foi prometido, ele realmente existe. Não é uma casinha pequenininha com 2, 3 pessoas, existem realmente pessoas ali com know-how, existem profissionais da mais alta qualidade que a gente orgulhosamente gosta de mostrar, gosta de apresentar para o nosso cliente, porque nenhuma administradora se sustenta se a gente não tiver pessoas bem empenhadas, bem capacitadas, profissionais realmente de peso para desenvolver o trabalho para o cliente. Amanda, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque é uma pergunta que está muito presente e que fala sobre o futuro próximo. Eu queria uma resposta bem rápida sua, porque o nosso tempo está curtinho. Ano que vem começa a vigorar a reforma tributária. E síndico, tem muita responsabilidade para você, enquanto condomínio, que vem aí pela frente com a reforma tributária. Se a sua administradora não estiver preparada, meu amigo, prepara o seu bolso, porque muita coisa pode acontecer. E a Solution está preparada para receber 2027 com a reforma tributária? Sim, Cadu. Antes mesmo da reforma tributária, a Solutions já tinha estruturado há anos atrás um departamento contábil e fiscal
justamente para poder aferir essa questão das legalidades fiscais para os nossos clientes, para os condomínios. Então a Solutions ela trabalha realmente de uma forma preventiva na análise de notas, na verificação de CNPJs ativos, na questão das retenções dos impostos e até mesmo dos quinais condizentes com as atividades sim preparadas. Então se a sua administradora ainda não está preparada, nós convidamos vocês a conhecerem um pouquinho do trabalho da Grupo Solutions. Amanda, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi muito interessante. Hoje nós tivemos uma aula, pessoal, de como funciona uma administradora de condomínio. Eu espero poder contar com a sua presença aqui mais vezes para a gente continuar essa aula, porque o tempo é curto. E você, como está aí o seu condomínio? A sua administradora atende às necessidades? Você vê a sua administradora hoje como um custo ou como um investimento? Conta para mim aqui nas redes sociais do Canal 25. E eu te espero na próxima semana para uma conversa de condomínio.